Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como você já sabe, canal feito para o estudante do ensino público, você que é do ensino público, você que é do ensino fundamental, do ensino básico, você do ensino médio, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, você que está se preparando para entrar numa universidade, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, nossa base é humanística, sem influência religiosa, quase que diariamente conteúdo novo no canal para te auxiliar nos seus estudos. Nossa playlist, eu tenho lá conteúdo de história, filosofia, sociologia, geografia, matemática básica. Sim, matemática básica. Isso aí foi algo pedido por vocês inscritos. E vamos lá, turma. Antes de iniciar nossa aula, quero pedir o seu like. Quero pedir, se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Gente, às vezes nós curtimos tanta coisa sem futuro, tanta coisa que não agrega valor em nada na sua vida. E aqui um canal com conteúdo estudantil, tá? Para te ajudar. Isso aqui é algo que eu posso dizer de utilidade pública. Isso aqui não lhe custa nada. Vamos lá, vamos nessa corrente, vamos nessa força. O objetivo, dinamizar o ensino público, tornar o conhecimento fácil, acessível, de entendimento prático. É uma ferramenta de pesquisa para você, estudante. Até mesmo você que é curioso de história, curioso de sociologia e filosofia, conhecimento é poder, conhecimento lhe agrega valor, tá? Eu te faço esse apelo, faz isso agora, senão você acaba esquecendo. E vamos lá, turma. Hoje mais um conteúdo para o nosso módulo de filosofia, aquele nosso quadro bacana, o filósofo da vez. E hoje nós temos aqui Peter Singer. Peter Singer, mais um filósofo, esse nosso contemporâneo. Observa aqui se você já está acostumado a ver o nosso quadro, o filósofo da vez. Eu tenho aqui a data de nascimento dele, 1946, Melbourne, Austrália. E não tem aqui a nota de falecimento. Isso significa que na data que esse vídeo está sendo... que ele está indo ao ar, ele ainda está vivo, ele é nosso contemporâneo. E a sua importância, ele é o principal filósofo moral da última parte do século XX. E ele também é conhecido como utilitarista moderno. Tá? Peter Singer, talvez ele seja o filósofo mais controvertido da atualidade. A maioria de seus ferozes críticos sugeria de modo inteiramente errôneo que ele seria algum tipo de nazista. Isso não tem nada a ver, isso aí é intriga da oposição. Tanto é que na Alemanha suas conferências foram suspensas, enquanto nos Estados Unidos, em Princeton, sua nomeação como professor de bioética atraiu violentas críticas, e na raiz de sentimentos tão intensos estão visões de que ele defende, né, sobre tópicos como eutanásia, aborto, direito dos animais. Então ele tem opiniões favoráveis a esses assuntos que são tão polêmicos, né? E Peter Singer, ele também é um consequencialista em matéria de ética, tá? Isso significa que ele pensa que a retidão de um ato deve ser julgado quanto aos seus resultados. Especificamente, em sua visão, devemos nos esforçar para maximizar a satisfação de preferências. Em outras palavras, uma ação é certa até o ponto em que ela aumenta a capacidade de qualquer ser afetado pela ação de satisfazer as preferências que adotam. Talvez uma preferência por conforto material ou realização acadêmica seria um bom exemplo. E, embora essa formulação pareça não apresentar algum tipo de problema, se alguém pensa nela com atenção, encontrará rapidamente suas dificuldades. Aquela história de que os fins justificam-se os meios. Peter Singer ele tenta ver o resultado daquela ação, não o objetivo egocêntrico dela. Considerando o caso dos animais, Peter Singer é um defensor, né, da preservação da vida dos animais. E ele qualifica os animais como não humanos. Isso é óbvio, qualquer pessoa leiga pode identificar isso.
Em seu livro Libertação dos Animais, Singer argumentava que é errado tratar seres humanos e animais de modo diferente, simplesmente porque são espécies diferentes. Mais do que isso, o que conta é se levam uma vida digna. Olha que interessante. Segundo Singer, homens e animais têm que ser tratados da mesma forma. Deve ser observado se ambos têm dignidade de vida, têm uma vida básica, né? E o importante aqui é em que medida eles têm ou provavelmente querem ter novamente preferência de alguma maneira que poderiam estar enraizadas em planos para o futuro, no sentido do seu próprio bem-estar, ligações com os outros e assim por diante. Então toda a justificativa de vida ela tem que ter em pauta essas questões. É possível visualizar como os interessantes dilemas éticos poderiam surgir dentro dessa perspectiva de Singer, onde, por exemplo, deveríamos resgatar um ser humano que vive em um estado vegetativo permanente, se isso exigisse sacrificar a vida de um macaco. A posição de Singer, consistentemente aplicada, em geral, pede que o macaco seja salvo. Nessa situação, o ser humano simplesmente não tem o tipo de vida que justificava a autorização para o macaco morrer. Para exemplificar isso aqui, na verdade eu precisava pesquisar antes se ainda é feito transplante. Transplante, eu ouvia muito isso nos anos 70 e 80, quando eu ouvia transplantar o coração de um macaco para o ser humano. Então vamos supor que tem um cara que hoje ele vive em estado vegetativo, ele precisa de um transplante de coração, mas ele não acha um doador humano. Então entende-se que existe a possibilidade de transplantar o coração de um macaco para esse ser humano. Então Singer ele argumenta o seguinte: se é válido essa ação, se o homem que vai receber o coração desse macaco ele vai ter a sua vida prolongada, se a cirurgia ela vai ser bem sucedida, se ele não terá nenhum tipo de reação e se ambos irão morrer. Então ele analisa tudo isso. Então se não existe uma certeza do prolongamento da vida do ser humano, ou se ele não tiver uma dignidade de vida, ou seja, mesmo com o coração de um macaco, ele permanecer no estado vegetativo, isso não seria uma vida digna dentro dos parâmetros de Singer. Então, dentro disso, não se justificaria sacrificar um macaco para dar uma possibilidade do homem continuar vivendo. É isso que Singer quer dizer, que uma vida ela não substitui a outra, ou uma vida ela não é menos do que a outra, mas ambos são importantes a depender da dignidade, da consequência, da possibilidade de existência. Então, é nisso que às vezes as ideias de Singer elas acabam assustando, principalmente a turma dos direitos humanos, né? É possível estender esse tipo de análise a outras áreas. Por exemplo, um bebê nasce com um dano cerebral grave. Nem sempre é óbvio a eutanásia ser ou não ser errada. Provavelmente a criança recém-nascida só teria um sentido muito restrito de si, ou talvez nem o tenha. Ela não teria nenhuma ligação consciente com outras pessoas, já que ela tem um dano cerebral. Nenhum plano para o futuro poderia ser ali traçado, nenhum investimento cognitivo em sua própria sobrevivência e potencialmente só sofrimento e dor para o resto da vida. Então, nesse caso, segundo as ideias de Singer, a eutanásia seria válida. Em circunstâncias desse tipo, ele acreditava ser correto, com o consentimento dos pais, tomar medidas ativas para encerrar a vida da criança, já que prolongar a vida dessa criança com dano cerebral irreversível só traria dor e sofrimento para ambos. E no caso, talvez para a criança que não tivesse uma carga cognitiva, ela nem entenderia o que estava acontecendo. Mas os pais sim iriam carregar toda essa dor. Com isso, é fácil perceber a razão pela qual as visões de Singer o colocaram em apuros. Mesmo assim, apesar de tudo, não fica óbvio em que parte seus argumentos estavam errados. Talvez a moral da história seja que a filosofia às vezes pode levar a pessoa à conclusão pouco confortável.
Segundo o próprio Peter Singer, a noção de que vida humana é sagrada apenas porque é vida humana, isso é uma teoria medieval, ultrapassada, isso é uma ideia religiosa. As visões éticas de Singer são controversas em algumas circunstâncias, onde a vida de um macaco pode ser mais valiosa do que a vida de um bebê recém-nascido. Então, observe que são ideias, que são teorias que ferem de cara a questão dos direitos humanos. E, por outro lado, ele passa a defender, dentro de um contexto, a relevância da preservação da vida de um animal. E por isso que ele é tão criticado. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Suas dúvidas você pode deixar aí nos comentários. Eu estou aqui como professor consultor para te ajudar. Fiquem todos bem, obrigado e até uma próxima.